Então, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia a todos. É com imenso prazer que estamos aqui para conversar mais uma vez com vocês a respeito aqui de um livro muito importante na literatura espírita. O livro é Saúde Espiritual. Esse livro aqui, Saúde Espiritual. O autor, Alírio de Cerqueira Filho, ele é dirigente espírita, é médico e vem escrevendo, então, nessa linha de Joana de Ângeles, retomando a psicologia no estudo da doutrina espírita, não é? Então, inicialmente aqui, eu retomaria quatro conceitos. Retomaria aqui quatro conceitos iniciais para a gente poder desenvolver aqui o tópico que separamos desse livro, né? Primeiro, o conceito de Deus, né? O que é Deus, né? E aqui nós temos, logo no início do livro, uma vamos dizer, definição aproximada, né? Porque é muito difícil definir o que é Deus, e nós sabemos que, segundo Allan Kardec, é a causa eficiente de todas as coisas. Então, o Alírio Cerqueira Filho coloca o seguinte: para entender que esse conceito é necessário que desumanizemos Deus. Primeira coisa, né? Não é perguntar quem é Deus, né? O que é Deus? Essa pergunta que Allan Kardec faz, o que é Deus, né? Em uma visão realmente espiritual e profunda, Deus é a grande luz, conceito de luz, energia de amor. Então, aqui o amor visto como uma energia, né? Muito interessante essa colocação aqui, energia de amor e vida que organiza todo o universo. Então, já podemos aqui fazer algumas observações sobre essa definição, que é o seguinte: o universo é organizado, e nós precisamos nos inserirmos nessa organização do universo, nos inserirmos nesse mundo organizado, que, embora pareça caótico, às vezes, o mundo sem ordem, sem nexo, sem pé nem cabeça, é um mundo organizado, não é? E nós estamos imersos nessa grande luz, e há um fluxo constante de amor e vida que nos gera vida e abundância. Então, esse conceito, né, de Deus, né, que é justamente condizente com o que Allan Kardec afirma, Deus, né, na pergunta que ele faz, o que é Deus, né, causa eficiente de todas as causas. Agora, segundo as grandes traduções lá do Tibete, né, que se considera o seguinte, é justamente o que a doutrina espírita coloca. É uma grande heresia a separatividade de Deus, dessa energia cósmica. Quando nós estamos separados dessa energia, então, aí nós começamos a ter os chamados problemas. E é o que a tradição lá do Tibete afirma: grande heresia da separatividade. Grande heresia da separatividade. Quer dizer, estamos
estamos separados dessa energia de Deus, né? E essa é a grande verdade do universo também, né? Essa é uma grande verdade, essa é a verdade do universo. Essa ligação com Deus, né? Lembrando que a palavra religião quer dizer religare justamente com essa energia, essa vida que organiza todo o universo. Às vezes podemos pensar que nossa vida está um pouco desorganizada, que o mundo está caótico, que não vemos organização nem sentido, mas não, estamos cometendo uma grande heresia, estamos fora da verdade. Essa é a grande verdade. Bom, esse é o primeiro conceito de Deus aqui que colocamos na introdução. Depois, né, Joana de Ângeles, Alírio, esse autor que estamos estudando, ele segue a psicologia do Jung, porque o espiritismo é ciência, filosofia e religião, né? Nesse tripé. É uma ciência também. E, no caso, a psicologia. Então, o ego. O que é o ego? O ego é a nossa personalidade pública. Mas o título aqui do livro, né, repetindo aqui, olha, saúde espiritual. E o autor aqui nos dá determinadas diretrizes para buscarmos a saúde espiritual, que em decorrência teremos a saúde física também. Agora aqui acontece o seguinte, né, com esses conceitos do Jung, o ego, quer dizer, a nossa personalidade pública, é o que nos coloca com essa, que nos dá consciência. Nós temos um inconsciente, que é um oceano, e o consciente, que é uma casquinha de nós nesse oceano. Então, o ego, né, nós vamos tratar muito do ego, né? Nossa personalidade pública, mas o ego apresenta um detalhe, que ele não quer mudanças. E nós ansiamos por nossa vida por mudanças. Mas o ego permanece e não, às vezes não vê saída para os problemas. Agora, o self, né, segundo Jung, o espírito, ou a nossa essência divina, né? Nós temos uma essência divina, nós somos uma parte de Deus e temos o ego também que nos conduz nesse plano aqui do planeta Terra. Então, o self, a nossa essência divina, é a fonte de transformação e renovação da nossa vida. Todas as mudanças que pretendemos propor, efetuar, vai ser mediante o self, vai ser mediante essa nossa essência divina. Ali está a fonte de saúde, a fonte de renovação, a fonte de transformação da nossa vida. E nós temos que constantemente nos transformarmos. Nós temos que estarmos na lei do progresso, da transformação, da criatividade. Então, o self como a essência divina. E um outro conceito que o Jung apresenta também, que nós, né, pesquisamos aqui para conversar com vocês, é o conceito de persona. Outro conceito do Jung, conceito de persona. Persona, na sua origem, é uma máscara que se usava no teatro grego. O personagem usava uma máscara. O personagem usa uma máscara para fazer uma apresentação pública, né? Persona.
Agora, então, o Jung tomou esse conceito de persona para estipular, assim, essa ideia de que persona consiste na intenção que o indivíduo tem para se mostrar na sociedade, né? Nós construímos, assim, uma personalidade visível. Nós construímos uma persona, construímos um ser, assim, visível para a sociedade, em que nós buscamos ser aceitos. Nós queremos que, com essa visão, com essa persona, com essa máscara social, né, que é ao pé da letra aqui, persona, nós possamos ser aceitos pela sociedade. E aí, de acordo também com as exigências da sociedade de cada cultura, cada sociedade tem determinadas exigências. Então, encarnados aqui, se estivéssemos lá na Idade Média, teríamos, né, uma persona de acordo com os padrões daquela época, daquela sociedade, em outro país e assim por diante, né? Através dessa persona, tornamos capazes de conviver com o outro, inclusive nos ajuda a conviver com aquelas pessoas que nos são desagradáveis. Então, para a convivência social, o ego constrói essa persona. Lembrando também que temos aquele instinto primitivo em nós, né? Para que haja, assim, uma convivência social, nós construímos essa persona, né? Então, agora vamos tirar uma conclusão aqui dessa persona, né? Mas a persona não é a nossa essência divina. A persona é uma forma do nosso ego. Nós não podemos confundir, tomar essa persona, o papel que representamos na sociedade, o que a sociedade espera que representemos, como nossa essência divina. Então, nesse papel, pode haver um certo desequilíbrio quando nos apegamos muito a esse papel social que nós representamos. Isso pode gerar uma certa obsessão, né? Eu tenho um papel social, eu preciso representar esse papel social, a visão que os outros têm de mim, a visão que a sociedade demanda, espera, o que se espera de mim. Então, tudo isso é a persona, mas é uma máscara que devemos entender, né? Nos termos aqui do Jung, né? Podendo gerar, então, desobsessão. E quando a questão, vamos dizer, a patologia aqui, que quando fica muito inflada esse papel social que nós, ao qual nós nos propomos agir, segundo o qual propomos agir, pode gerar desequilíbrio, né? E aqui pode surgir complexo de inferioridade também, né? Complexo de inferioridade, né? Então, o problema dessa persona, desse papel social, é que podemos ter muitos conteúdos escondidos e reprimidos, né? Porque nós apresentamos essa máscara, essa visão social, mas no fundo nós podemos, né, com isso, né, não mostrarmos, nós podemos ter uma face desconhecida, um lado desconhecido. Enfim, entra em conflito a nossa vida interior e a vida exterior, o que nós temos que apresentar para a sociedade, o que nós temos que apresentar para os outros, o que achamos que os outros esperam de nós, as cobranças que podemos ter com família,
com a sociedade, com o outro, enfim, né? Então, nós temos aqui, inicialmente, como eu falei para vocês, o conceito de Deus, de ego, self, né, a nossa essência divina, e de persona. Agora entramos aqui para entendermos melhor neste livro aqui, né, Saúde Espiritual. E eu separei, né, devido ao nosso tempo aqui, o capítulo 4.2, o processo de identificação com o ego na gênese da doença e a identificação com o ser essencial no desenvolvimento da saúde. Então, a colocação é o seguinte: quando estamos presos ao ego, né, estamos nos identificando ou estamos proporcionando uma certa gênese da doença, porque estamos distantes do ser essencial, do self, da nossa essência divina, né? Então, vamos ver aqui as observações que são feitas, né? Então, nós somos essa essência divina. Essa é a grande verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que vai nos libertar. Essa compreensão, essa adequação da nossa vida com a essência divina. Embora no estágio em que estamos aqui neste planeta, temos que alinhar o ego e o self. Joana de Ângeles sempre nos recomenda isso, né? Esse alinhamento entre o ego, entre essa personalidade, esse ser que somos socialmente e a essência divina. Então, o ser que somos e o ego que temos. Nós temos um ego transitório, né, em função das condições que nós vivemos nessa sociedade no momento. Mas o que nós somos realmente, através de várias vidas, é a nossa essência divina. E na nossa essência divina que está toda a fonte de luz, de renovação e de saúde. Então, aqui nessa gênese da doença, né, que o tema aqui é a saúde espiritual, a Lírio coloca o seguinte: a questão dos sentimentos, né, todos nós sabemos que as doenças aparecem, né, quando já no nível superior, no nível espiritual, no nível da essência divina, no nosso desequilíbrio espiritual, depois essa energia vai se desvirtuando até resultar em desequilíbrio físico, né? Então, os sentimentos egóicos, os sentimentos do ego, né? Agora, ressaltando o seguinte, gente, que o ego também é o racional, é o que pensa, é o que nos dá assim, a inteligência para a gente se movimentar nesse mundo físico, né? É o que vem nos levando por gerações em gerações. O ego deve ser tratado de uma forma, nós temos que saber lidar com o ego, né? Como se recomenda aqui, e Joana de Ângeles também. Como lidar com sentimentos egóicos? Nós nos equivocamos porque negamos, reprimimos, bloqueamos, fugindo. Os sentimentos negativos, vamos dizer assim, raiva, ódio, vingança, nós queremos negar, reprimir, bloquear ou fugir deles, né? Só que, como são energias sutis, energias
não é tão fácil assim se desfazer, né, de uma forma tão simplória assim como podemos pensar, né? Então, reprimir um sentimento não nos liberta dele, pelo contrário. Não há como essa energia ser dispersada dessa forma. O que são de que energias estamos falando? Raiva, ódio, medo, ressentimento, vingança. Ao contrário, o sentimento fica ali oculto, gerando a mesma explicando melhor aqui, né? O ego fica muito denso, muito carregado, muito pesado. É quando a gente diz que a vida está pesada, está carregada, é muito peso, porque faltam energias mais sutis, que essas energias mais sutis vêm justamente do self, vêm justamente da nossa essência divina. A única forma de nos libertarmos dos sentimentos egóicos é através da aceitação, desidentificação e transmutação. Então, aqui, com essas energias negativas do ego, né? Lembrando, gente, que a nossa essência divina, ela é a perfeição de Deus que nós temos dentro de nós. Ali não há erro, não há equívoco, é só sabedoria, só conhecimento, é só saúde. Mas nós estamos distanciados dessa essência divina. Essa essência divina, ela não se manifesta porque ela é bloqueada. Então, e por mais que queiramos satisfazer o ego, gente, nós vamos ficar nesse círculo, né? Talvez um círculo vicioso, né? Por quê? Porque estamos distantes da verdade. Estamos distantes dessa energia superior, dessa energia divina. Então, vamos pensar um pouquinho aqui nessa proposta, né, do Dr. Alírio aqui. O método é o seguinte, né, para nos libertarmos, queremos nos libertar de muitas coisas, né, mas temos que nos libertar, às vezes, de nós mesmos. Então, aceitação, desidentificação e transmutação. Nessa aceitação, é o movimento de amar o próprio ego. Nós temos que, a forma como temos que tratar de nós mesmos é com amor. Não adianta eu ter raiva disso. A raiva, que raiva que estou, né, que eu fiz. Ai, que coisa que eu fiz. Ai, que não sei o que. Isso daí não é a solução, gente. Não é assim. Estou com muita raiva de mim mesmo, né? Eu estou, olha, faço tudo errado, faço... Então, um outro conceito que a Lírio nos passa, né, que eu já comentei também em outras ocasiões no centro, né, é que nós temos que nos considerarmos aprendizes, gente. Nós não somos sábios, nós somos aprendizes. Estamos aprendendo a doutrina espírita, nós estamos aprendendo, né? Agora, se eu me julgo perfeccionista, eu me julgo sábio, aí, quando eu cometo um erro, eu não tem como eu mesmo aceitar, né? Então, vamos ver esses 3 movimentos aqui. Aceitação. Aceitar com amor. Errei, velho, errei.
não temos que combater esses sentimentos. Combater também não é um método adequado, né? Eu preciso, e outra coisa também, erradicar, combater, erradicar, preciso combater a violência. Vou fomentar mais a violência, vai ficar uma coisa mais desproporcional ainda, a violência, a raiva. Combate aos sentimentos. O combate a esses sentimentos é uma atitude de desamor e de falta de conhecimento da nossa parte, conhecimento da grande verdade. Então, numa análise interna, nós temos que, com amor, lidar com os nossos sentimentos. Isso chama-se aceitação, né? E aí entra uma outra energia, né? É a energia do amor, o amor visto como uma energia para transmutar esses sentimentos. Nós temos, então, que aceitar, né? Tirar a identificação e transmutação, né? Aqui Jesus nos dá a indicação de como fazer essa transmutação, né? Aqui, no livro aqui é citado o texto em Mateus, capítulo 5, tal, né? Que vocês conhecem essa passagem, né? Que nós conversamos, né? Aqui no centro, né? No Evangelho no Lar, e outros palestrantes também já têm comentado essa passagem. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil, né? Passagem muito conhecida e muito também analisada aqui no centro, né? Agora, o que chama a atenção é essa expressão, concilia-te depressa, rápido, depressa, né? Então, esses nossos adversários são nossos adversários internos, numa interpretação aqui, à luz da psicologia, né? de Jung, de Joana de Ângeles. Esses são nossos adversários internos, esse nosso ego, né? Para que não nos coloque na prisão de nós mesmos. Que prisão que é essa? É a prisão desses condicionamentos que trazemos por várias gerações, que não mudamos. E estamos aqui neste momento, neste planeta, nesta encarnação, também tentando resolver os mesmos problemas, né? Aqui a indicação, né? Mas, então, de uma forma amorosa, de uma forma inteligente, de uma forma de diálogo, nós tratamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, sem repressão, sem violência, né? Esse termo depressa, por quê? Por que Jesus recomenda? Reconcilia-te depressa com esses seus adversários íntimos aí, as formas que se apresenta o ego, né? A vingança, a raiva e tudo mais, o ódio. Por que depressa, né? Porque nós já estamos em várias vidas, já estamos protelando essa definição, já estamos por várias vidas que não conseguimos equacionar devidamente essa relação com o nosso ego, né? Para desidentificar
é uma consequência natural da aceitação, né? Aceitar que temos sentimentos negativos. Então, aqui, né, aceitar, desidentificar e transmutar. Mas talvez pelo nosso orgulho, pela nossa ignorância, a gente tem dificuldade de aceitar que tem sentimentos negativos. Porque me julgo um perfeccionista, não sou um aprendiz, sou um perfeccionista, né? Então, quando aceitamos que temos, mas que não somos, que nós temos, mas não somos, nós somos uma essência divina, né? Então, já é aceitação de que temos esses sentimentos negativos, desidentificação do ego, né? Então, não posso recusar, mascarar, eu tenho que aceitar, né? Aceitar, desidentificar e transmutar os negamentos negativos. A transmutação ocorre pelo amor e perdão. Dessa forma aqui né, que a Lírio nos recomenda e que Jesus também nos recomenda, né? A transmutação da nossa vida, a mudança na nossa vida é pelo amor e pelo perdão. E aí nós vamos sutilizando o ego, vamos sutilizando mais a nossa vida, tirando o peso da nossa vida, vamos tirando, né, a raiva, o ódio e os resquícios também que ficam, que é até o último ceitil. Até o último ceitil quer dizer aquilo que ficou de vingança, de ódio, de raiva, né? Essa retirada é todo um processo evolutivo que nós temos que aceitar, né? Então, a conclusão aqui, para terminar, então, a conclusão, né? Conquistar a saúde espiritual é necessário o amor. O amor de nós mesmos. O amor ao nosso próximo, à vida e a Deus. Todas as dificuldades por que passamos são termômetros da nossa capacidade de amar, né? É o termômetro da nossa capacidade de amar. Quando surgem as dificuldades na vida em forma de doenças e de obstáculos vários, se conseguirmos transmutá-los através da generosidade e do amor, então estaremos bem, podendo curar ou aliviar quaisquer doenças de ordem física ou mental. Transporemos barreiras, alargando assim nossas possibilidades. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para finalizar, essa transmutação na nossa vida, essa mudança que devemos ter em nossa vida, ela ocorre quando desbloqueamos, quando sutilizamos o nosso ego, e aí tiramos todos os bloqueios para que se manifeste a perfeição de Deus que nós representamos como seres da criação divina. Essa, então, é a lição aí que a Lírio de Cerqueira Filho nos passa hoje, né? E estamos aqui agora abrindo essa parte de observações sempre muito interessante de todos que participam, porque no centro, quando a gente dá palestra ali no centro presencial, né? A gente tem muito a sintonia com a plateia, né? Então cria-se ali um conjunto de mentes pensantes, né? E mais ajuda espiritual que permitem que possamos esclarecer um pouco mais as situações da nossa vida.